Bem-vindos a mais um episódio do Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcaldi, fundador da Trinômio, cofundador da Samply. E há mais de 15 anos eu ajudo empresas a transformarem estoque parado em lucro com planejamento e estratégia. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo e educação do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E o episódio de hoje traz um convidado para falar do que representa sofisticação no varejo de moda brasileira, uma marca que eleva o feito à mão a um nível de luxo internacional e, ao mesmo tempo, se desafia com estratégia, expansão e profissionalização de gestão. Seja muito bem-vindo, Gélio Medeiros. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast. Obrigado, Gélio. Gélio, grande parceiro aí da Trinômio, né? Acho que fico muito feliz quando a gente pode trazer aqui cases reais, né? Para a gente falar do que realmente funciona, né? Nada aqui é inventado, né? Acho que é muito bom. Eu gosto de trazer para o público, né, quem está aqui vivendo no campo de batalha. Gélio, você está à frente de uma marca que traz luxo para dentro do varejo de moda no Brasil, que é um mercado desafiador. O que tem por trás aí de tocar um mercado tão diferenciado e de nicho dentro do Brasil hoje? André, eu acho que tudo é gestão. A empresa, você falar que tocar uma empresa de luxo, eu vejo como muito parecido como tocar qualquer tipo de empresa. Acho que o único, diria, desafio maior que você tem que ter é que o produto de luxo ele tem que gerar o desejo. Então você vai ter que colocar mais energia na parte de marketing, no desenvolvimento do produto, do que às vezes em outros produtos, em outros segmentos e categorias, entendeu? Então, quando você fala de uma empresa focada no mercado de luxo, você é uma gestão como qualquer outra, só que você tem pilares que são mais importantes do que outros tipos de empresa. Então, às vezes, você pode abrir mão de uma eficiência tão operacional, até porque eu estou falando de um produto feito à mão, então você nunca vai ter uma eficiência máxima, sempre aquele produto, onde é manual, é um processo lento, e eu não vou perder isso, entendeu? Esse daqui é o meu DNA. Por outro lado, você tem que colocar mais energia em pontos como a qualidade do produto, o marketing, para que aquele produto gere um desejo das pessoas. E até trazendo, né, um pouco do cenário que a gente vive hoje, né? A gente está falando aí de projeções macroeconômicas não, né, muito otimistas e dentro de um conteúdo que eu estava dando uma olhada nesses últimos tempos, né? Quanto mais a marca que se conecta com o propósito, né, consegue trazer isso para o cliente. E no teu caso, né, a gente está falando de um atendimento muito, muito personalizado, né? E vocês conseguem trazer isso dentro das lojas. Acho que a gente já fez reuniões também, né, na loja de vocês É. ali na Melo Alves. Como que é levar, né, toda essa parte da especialização do feito à mão para dentro da loja de vocês como experiência? A gente procura que em todos os pontos de contato do cliente com a marca, a gente consiga transmitir todo o nosso DNA de sustentabilidade, de ser um produto que tem que faz bem em todas as cadeias em que ele passa. Então, vai desde a decoração da loja, da arquitetura, do visual merchandising, até o atendimento, passando pelo desenvolvimento do produto, pelos símbolos da marca, então, pela forma como a gente comunica no nosso Instagram. Então, eu diria que é uma somatória de fatores que faz o cliente ficar imerso nesse universo. Muito legal, Gélio. E vamos trazer também para o pessoal um pouco da história, né? Acho que você assume, né, a gestão, né, da empresa, que já vinha, né, com o nome da Marta Medeiros, né? E onde que você, quando você aterrissou, porque é
um cenário que eu vejo muito, né? Assim, a sequência da gestão de empresas que vem de um negócio de família. Como que foi o seu desafio? Conta pra gente a história, né? Um pouco da Marta Medeiros, né? Da fase antes da sua gestão para a sua gestão atual, assim, onde você começou a botar o seu olhar, né? E o que que vocês ainda carregam desse DNA, da essência da marca? O... Muita gente não sabe, mas a marca foi o meu projeto de TCC da faculdade, entendeu? Então, eu me formei em 2006, eu fiz administração na GV, e a Marta, que é minha mãe, né? Ela tinha uma loja multimarcas em Maceió. E ela sempre. Eu falava para ela, eu falava assim: olha, não adianta a gente ficar focado em ter loja multimarcas, a gente não vai conseguir dar um próximo passo. Eu estou aqui no mercado pequeno, sempre vai ter alguém regulando nossa margem. As marcas estão começando a abrir loja própria, as marcas que ela vendia na época estavam naquele movimento de expansão e de abrir loja própria. Nunca que você vai conseguir concorrer com a loja própria da marca, questão de sortimento, etc. Então, eu falei, vamos montar a nossa marca. E ela sempre viajou muito, ela falava, olha, no fora do Brasil tem rendas maravilhosas. A gente vê os maiores estilistas usando aqui no Brasil, a gente tem rendas mais especiais ainda, com um trabalho artesanal que você não vê lá fora ou vê em pouquíssimos lugares, só que não tem a sofisticação e o trabalho de moda. Então daí que surgiu a ideia de montar uma marca, de pegar esse trabalho artesanal, que era primoroso, mas que não tinha essa sofisticação. E aí a gente começou fazendo esse trabalho, como começou? Unindo, primeiro trazendo os melhores materiais para poder usar. Então a gente só usa algodão certificado, tem todos uns critérios que a gente utiliza. E hoje, como é que funciona, tá? A nossa renda carro-chefe é a Renascença. A gente hoje é uma marca de elementos artesanais brasileiros, mas o carro-chefe é a Renascença, tá? E as rendeiras, hoje são mais ou menos 300 rendeiras, elas moram no sertão de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, tá? Então, na época, e elas moram lá. Então, como é que funcionava na época? Elas faziam renda, você tinha um atravessador que levava até uma cidade principal, que vendia para outro atravessador que levava para a feirinha de artesanato de Maceió, de Fortaleza, tal, que por sua vez vendia para o dono da barraca, que revendia ao cliente. Então, era um monte de atravessador no Sim, meio, sim. todo mundo super mal remunerado, e o pior de tudo, que tinha uma remuneração nada digna, eram as rendeiras. Então a gente chamou o Sebrae para dar o apoio, falou, olha, a gente quer fazer isso, quer colocar um toque de moda, sofisticação, assim, assim, assado. A gente vai fornecer material, vai fornecer treinamento, mas eu vou tirar todos os atravessadores e eu quero uma chancela sua de que esse trabalho aqui, ele é sustentável e que eu estou pagando a remuneração digna para as rendeiras. O diretor do Sebrae virou para mim e disse, tá bom, a gente dá a chancela, porém tem uma coisa, o valor que os atravessadores pagam, eu quero que você pague o triplo. Aí dei aquela engasgada, né? Falei, não, tá bom, vamos lá, né? Vamos tentar. Vai estar no preço do produto, obviamente, entendeu? E aí a gente pegou, começou a criar os produtos, trouxe para São Paulo, posicionou como um produto premium, o mercado absorveu isso daí, então eu falo que assim, a marca ela já nasceu sustentável, entendeu? Porque Sim. a gente começou a pagar muito bem as rendeiras a partir daí, então. Tanto que eu não tenho nenhum contrato de exclusividade com as rendeiras, elas só trabalham para mim. Mas por quê? Por causa do tanto que a gente remunera elas. Entendeu? Caramba. Então, você vê pessoas que não tinham, mal tinham o que comer, moravam em casa de terra, hoje paga a faculdade para o filho, tem sua moto, tem seu carro, tem rendeira que tem sítio de 20 hectares, entendeu? Cara, mas é muito legal trazer isso para o público, né? Porque eu acho que fica às vezes um estigma, né, de que o mercado do luxo brasileiro, ah, meu Deus, a coisa tá é cara e só, né, aquela história, ah, o dono que tá lá fazendo um dinheiro. Não, poxa, que história legal, né? Entender que sim, se chega numa marca de um nicho, de um posicionamento, mas que primeiro entrega um produto excepcional, né, que é feito, né? E aí, pessoal, eu já tive, né, visitando lá a fábrica com gel, assim, é um cuidado, é um carinho, né? Acho que tem uma série de pessoas ali realmente com a mão na renda, colocando, né, peça por peça. E legal, né, essa história assim de você também tá ajudando a origem, né, lá da onde realmente vem essa renda e tem um papel social sem ser aquela coisa forçada, né? É, é. Que a gente vê hoje muita marca que
tem que criar um motivo para falar que é sustentável ou para parecer que está na moda. A gente não, é a nossa essência, é o como a gente funciona, é como ela nasceu, entendeu? É natural, né? É natural. No episódio que eu gravei com o Daniel Haddad do Grupo Malve, que também é uma empresa que tem uma veia muito forte sustentável, ele fala, né, que eles fazem os produtos e falou, pô, a gente até às vezes faz mal esse marketing, né? Porque para nós é natural fazer isso, é o que a gente, É, né, a gente entende que é o mínimo que a gente tem que ser, é ser sustentável. Então, é, muitas vezes até a gente perde o marketing e acho que, né, conhecendo um pouco das tuas comunicações também, né? Não é uma coisa que vocês ficam berrando, ah, meu Deus, olha a nossa sustentabilidade. Não, porque eu acho que é uma essência da construção da própria empresa, é, né? De entregar isso com responsabilidade. é. E o mais legal é que a gente vê que os clientes percebem isso. Eles percebem a importância, o valor que é dado, entendeu? Então, isso é muito bacana. Acho que antigamente você tinha que educar o cliente há alguns anos atrás. Hoje, acho que, principalmente as gerações mais novas, o pessoal está cada vez dando mais importância a isso e valorizando cada vez mais isso. Sim, eu tenho carregado uma frase, já repeti aqui em outros podcasts, que é que a verdade vende, né? Então, que É, legal que você traz assim, né? O cliente consegue sentir isso e no final das contas, esse é o nosso grande objetivo, né, no varejo, que o cliente lá na ponta entenda, né, e dê o valor, né? Não é que a gente é aquela coisa, né, o preço e o valor, né? é, O é, preço, ok, tá lá, vai ter ali um valor X, a pessoa paga, mas, cara, saber que tem esse valor, é. né, no produto. Gélio, e claro, né, acho que a gente tem, né, como você trouxe, a construção da empresa, né, em cima dessa excelência do produto, da renda, né, de algo super diferenciado. Mas também eu vejo muito, né, na tua gestão, nos desafios, quando a gente conversa, você sempre muito, né, ligado em, cara, que sistema que eu posso trazer, né? Acho que a gente já está aí, fechou já mais de um ano de trabalho junto, né? Trazendo um Aham. método de gestão de estoques e sortimento e profundidade, sempre provocando um pouquinho. Qual foi o momento, assim, que você percebeu, né, que só o produto, só a marca já não era mais o suficiente para te dar essa longevidade e você começou a entender, opa, tenho que mudar meu sistema, tenho que trazer uma ajuda aqui. Como que foi esse seu momento aí que você olhou e tomou esse estalo? É. A gente de 2020 a 2023, a gente triplicou o tamanho da empresa. Uau. Então, assim, foi um crescimento muito rápido. Então, até 2020, era muito no feeling, você conseguia olhar ali, era uma, duas lojas, você sabia tudo que tinha no estoque, só de bater o olho, então funcionava. A partir do momento em que você aumenta o número de lojas, aumenta a quantidade de clientes, hoje a gente tem uma base de novos clientes que cresce muito forte mês a mês, entendeu? Então, se você não começa a ter os dados, você perde o controle. Então, a gente começou a perder o controle, viu já que não estava dando, então você às vezes comprava produto demais e sobrava, né? Quando eu digo comprar, é produzir no Produzir, nosso né, no caso de caso, você. né? É porque lá a gente cria uma dinâmica em que a fábrica vende para a loja, por isso que a gente usa o termo comprar, né? Mas é produzir. E aí, o que é que acontece? Por outro lado, tinha produtos que faltavam, a gente ficava com medo de apostar. Não, esse produto aqui tem um valor muito alto, será que vai vender tantas unidades? E aí a gente não produzia. Então, com a entrada do trabalho aí da Trinômio que a gente tem feito, ajudou a dar confiança e os dados começaram a guiar a gente nas decisões corretas. Então, até para arriscar, putz, eu faço 20 jaquetas aqui que tem um ticket de 15 mil reais. Será que dá para fazer 40? A gente tinha muito medo e foi sentindo aos poucos o que dava e o que não dava, entendeu? Então, isso foi um trabalho muito, muito bacana. O resultado que a gente tem visto tem sido muito bom. Que legal, né? Acho que bom que você trouxe esse exemplo, né? Porque acho que era algo que a gente vinha conversando o quanto quando a gente tem um método, né? Quando a gente traz um critério, a gente consegue abrir territórios novos, né? Que você, né? Ah, se eu fizer mais de um produto que é tão nichado, será que eu perco a exclusividade? E você, né? Enfim, foi se testando e entendendo, não, peraí, uma coisa é eu perder exclusividade, outra coisa é eu perder venda, né? Como Exatamente. que é essa balança? Porque a gente tem, claro, na Trinome também outros clientes que atuam nesse nicho e sempre tem essa discussão, né? Ah, mas eu não posso perder a exclusividade, mas ao mesmo tempo,
né? Eu lembro que você deu um exemplo lá, né? Que, poxa, essa peça eu faria 5. E aí veio lá a sugestão, né, do o Bruno Martins, nosso consultor que atende aí, a Marta Medeiros, não, falou para fazer 12. Aí quando veio na primeira semana você vendeu 9, 10, foi uma coisa assim, né? É. Então, como que é esse, até para o pessoal, né, que tá escutando e tem, né, uma marca que também lida com essa enfim, com essa escolha difícil, como que foi esse aprendizado, né? Claro, não foi saindo do 8 para 80, mas quais foram os principais medos e quando vocês começaram a ganhar confiança? É. O que é que acontece? A gente é uma marca de nicho, não é uma marca de escala. E é o nosso propósito, é o que a gente sabe fazer, é sempre como a gente vai atuar. Só que antes a gente ficava com medo, esse daqui eu só vou fazer 5. Quando a gente começou a olhar com dados que daria para fazer 12, 15, lembrando que eu estou falando de números muito pequenos, imagina. Sim. Então, assim, e eu também tenho a capacidade de produção. Às vezes eu falo, não, se eu fizesse 100, talvez eu vendesse, talvez sim. Mas tem 2 pontos aqui. Um, eu poderia perder a exclusividade, e 2, eu não tenho capacidade de produzir. Então, a gente tem um dos nossos carros-chefe, é um Corselet, que, por exemplo, ele demora 45 dias para ser feito. Entendeu? Hoje eu tenho fila de espera desse Corselet. E não adianta, eu quero agora para Natal. Não tem, não consigo fazer, demora, entendeu? Então, mas antes a gente ficava com, mesmo assim, ficava com medo de produzir. Agora a gente sabe a quantidade certa que a gente tem que fazer e isso dá uma segurança muito grande. A quantidade certa que a gente tem que distribuir para cada loja. Putz, essa loja aqui Sim. eu vou mandar tantos produtos. Esse produto eu sei que vai girar na coleção. Esse daqui, ó, se não girar, eu vou ter que realocar entre lojas, tudo. Então, esses números, esses dados são essenciais. Por outro lado, você tem que ter uma base muito robusta de categorização, de sistema que funcione, entendeu? Sim. Então, assim, esse ano a gente trocou o sistema, a gente passou para um sistema novo, que foi essencial não só ter o sistema parrudo, mas ter um sistema bem alimentado e bem implementado. Não é? Então, Sim. assim, eu tenho lá todas as categorias de produtos, de família, os tipos, tudo muito bem classificado para ter a base de dados que eu consiga daí tomar, ter as informações e tomar as decisões corretas. Um bom cadastro faz toda a diferença, né? Eu sempre falo para os nossos clientes, quando a gente começa um trabalho, falo, não, primeira parte do trabalho é a gente olhar a base de dados, base de cadastro, que tudo que a gente consegue medir ali, a gente vai conseguir trazer É. propostas e resultados melhores. E como que foi para o time, Gélio, que já vinha trabalhando, né, num formato, chegar a uma metodologia nova? Porque a gente traz muito, né? Assim, não é um número mágico, né? Acho que tem muito trabalho ali, né, de vocês de entenderem um número e, nossa, vai me, né, dando flashes assim de reuniões onde a gente realmente está lá para explicar para vocês, para que vocês entendam o número, né? E não fique algo empurrado, né? Como que foi esse processo do time absorver, né, uma nova metodologia? É claro, com a, né, acho que o teu patrocínio vindo, né, muito, eu sempre digo, quando o cliente quer mudar, metade do meu trabalho está feito. É. Como que foi essa experiência interna, né? Fora do momento ali que você está com a Trinômio, na reunião, como que foi essa experiência? A gente fez as mudanças paulatinamente, então não foram de forma abrupta. Até a gente sabia assim, olha, a gente está aqui, a gente quer chegar ali, mas vamos passo a passo. Primeiro vamos testar. Eu tinha um mix de 150 produtos na coleção de peças, diminuímos para 120, entendeu? Aumentamos a profundidade. A gente fazia 3 cores, passamos a fazer 2 para poder aumentar a grade. Então eu fazia, sei lá, 30 peças, 10 de uma cor, 10 de outra, 10 de outra. Passamos, não, peraí, vou fazer 20 de uma cor e 10 da que eu aposto menos, ou as Sim, 30 de uma única cor. Vamos pensar no tecido, talvez ter um tecido que atenda às 30 sem ter muita variação de cor. Então isso foi paulatinamente. E aí, cada ação que a gente fazia, vinha o resultado ia melhorando. Cada ação, o resultado ia melhorando. Então, com isso, não houve uma resistência do time assim, inicial. sim. Houve um primeiro receio, mas eu diria que foi um receio e não uma resistência. Sim, sim. Não, porque de uma certa forma, né, o que a gente sempre diz, ninguém chega no tamanho que vocês chegaram fazendo a coisa errada, né? Então, assim, a gente gosta de reforçar muito isso. Mas a gente sabe que, opa, peraí, tem uma oportunidade aqui.
né? Como que a gente pode, né, otimizar isso ao ponto de nem que sobre, né? Porque a gente, sim, a gente não vai acertar todas, mas que a sobra não seja aquela sobra, né, que vire um problema para o caixa da empresa, mas que ao mesmo tempo, né, opa, parei, eu tinha a oportunidade de vender 10 e estava fazendo só 5. É. Então, poxa, quanto dinheiro, né, vai ficando pelo caminho. E até um ponto, né, até falando nessa questão de gestão de time, que numa das nossas conversas você trouxe, né, assim, do treinamento, né, que vocês têm, assim, vocês têm toda uma estrutura, né, de um onboarding, de olhar para a pessoa e dar a condição de ela conseguir fazer um trabalho. Isso é um diferencial enorme, né, porque eu acho que aquele momento do atendimento, né, com um cliente que já está disposto a gastar um ticket maior, ele tem que ser, assim, né, muito bem conduzido. Conta pra gente um pouco essa estruturação, né, essa preocupação de vocês, né? Eu lembro você me mostrando ali, tem tudo muito bem organizado, tem vídeos, né? Assim, tem até uma plataforma ali, que às vezes a gente pensa que não, só empresa grande vai ter lá uma plataforma de treinamento, né? E eu acho que isso é legal compartilhar com o pessoal. Primeiro, até antes de falar do treinamento, eu diria que eu vejo que a gente tem três pilares importantes no nosso negócio. Primeiro, atendimento. Segundo, produto. E o terceiro, gestão de estoque. Então, são os três pontos onde eu mais ponho energia dentro do negócio, entendeu? Então, o produto tem que estar. E estou falando aqui, não é em ordem, não. São os três Sim, têm a sim, mesma sim. importância. Então, quando eu falo de produto, é a base. Eu tenho que ter um produto impecável, então a gente investe muito em produto, os melhores materiais, a melhor mão de obra. Meu modelista vai fazer curso de modelagem no Japão, então assim eu importo, eu compro renda do mesmo ateliê da Chanel, entendeu? Então assim a gente realmente no produto a gente investe muito, tá? A parte de gestão de estoque entra vocês e Uhum. tenho uma atenção enorme. Eu toda semana estou olhando o giro de estoque, estou olhando abastecimento de loja, o que está girando, o que não está, o que eu preciso divulgar para girar, entendeu? E o atendimento. Se eu não tiver um bom atendimento, como é que eu vou contar para o meu cliente o valor do produto? Então, são esses três pilares aqui. E aí a gente investe muito no treinamento da equipe. Então, por exemplo, quando entra um novo vendedor na empresa ou qualquer pessoa de área comercial, quando eu digo área comercial, o manobrista está incluso nisso, porque ele está na loja, entendeu? Sim, sim. Então, ele recebe um playbook de vendas que tem mais ou menos umas 30 páginas com tudo que a gente espera daquela pessoa. Então, desde como atender, de uma cerimônia de vendas, chegou o cliente estrangeiro, como eu atendo um cliente estrangeiro, ele não tem CPF, ele quer pagar em outra moeda, como eu converto, como eu faço o câmbio, como... Então, tudo isso a gente tem todo esse treinamento em cima do vendedor. A gente tem uma plataforma de treinamento, é, o e-learning, que a gente chama, que chama Marta Medeiros Academy, Que legal. onde a gente tem todos os cursos, treinamento de coleção, símbolo de marca, então a gente está constantemente atualizando. E eu tenho treinamentos pelo menos uma vez por mês com a equipe de vendas. A gente também usa a dinâmica do cliente oculto, então 3 vezes por ano eu faço cliente oculto nas lojas e eu identifico os gaps e ponho treinamento. Por exemplo, a minha cerimônia de venda tem 9 passos, né? Desde o atendimento, da recepção ao pós-venda, né? São os 9 passos. E no cliente oculto do começo do ano, do primeiro quadrimestre, né? Eu faço 3 por ano, a gente identificou problemas no fechamento de vendas. Então, intensificamos o treinamento em fechamento de vendas. Aí, no último agora, a gente identificou o problema no storytelling. Então, aumentamos o treinamento em storytelling, em história da marca, em símbolo da marca, em como é feita a roupa, entendeu? Então, e é isso, eu acho que essa é a base. Por outro lado, você demanda de um esforço muito grande do time, né? O time tem que estar com Uhum. muita vontade de aprender, de se renovar e, ao mesmo tempo, tem que atender muito cliente, é muito corrido. Então, assim, realmente você vai filtrando ali os melhores e é isso. E há uma evolução constante da equipe e da empresa. E se a empresa não crescer, fizer o time crescer, ter essa provocação, vai ficar estagnado, né? Até eu falo muito para minha equipe, né? Funcionário, falei, ó, se um dia a gente parar de crescer, vamos arrumar emprego em outro lugar, porque ninguém vai crescer em empresa que não cresce, e a gente não vai parar de crescer por conta disso. Sim.
Não, cara, olha que aula, Gélio, porque, nossa, eu acho que pro público que tá ouvindo, né, ah, entender que, de novo, né, quando eu falo aqui varejo vida real, eu falo, poxa, é o varejo vida real, desde marcas que a gente trabalha e já trouxemos para o podcast, que são mais de massa. Aqui a gente está falando de uma marca de nicho, de ticket médio alto, mercado luxo. Olha tanto de atenção no processo, no detalhe, no treinamento, num cliente oculto, e muda, e retoma. Então, poxa, eu acho que eu fico muito feliz, assim, acho que te ouvindo falar, né, com esse nível de detalhes de uma operação que às vezes o pessoal pode olhar de fora e falar assim, poxa, como assim? Uma blusa de 10 mil reais? Ah, ele tá, né, vendeu uma blusa, tá pago. Não, não é assim, gente. Para essa blusa de 10 mil reais se vender, É. tem muito treinamento, tem muito investimento, tem muito trabalho em cima, né? E legal que você trouxe essa questão, né, de crescimento, ah, porque tem muito crescimento que vem, né, dessas questões operacionais. A gente vinha conversando, né, dos seus desafios para 2026. É, como que tá a tua visão em relação à expansão nesse momento? Até, enfim, conversando com outros players, né, desse nicho, ah, acho que o mercado de luxo brasileiro, ele tem um ponto aí de se beneficiar um pouco do câmbio, né? Que o pessoal às vezes deixa um pouco de gastar tanto em viagem, mas acaba gastando mais no mercado interno. Você está conseguindo sentir um pouco disso também, de pegar um pouco esse, assim, market share de quem viajava para comprar fora e daqui a pouco tá ficando um pouco mais por aqui? O que é que a gente sente, principalmente foi um movimento que algumas marcas, é um movimento que ocorreu aí após a pandemia e algumas marcas do segmento de luxo brasileira se beneficiaram disso. E a gente está dentro dessas marcas. Eu concorro basicamente com marcas internacionais, tá? Então antes o meu preço ele ficava um pouco abaixo do internacional antes da pandemia. Só que o dólar saiu de 3,50 a 4 para 6, entendeu? Em dólar, o produto aumentou mais 30, 40%, então o gap ficou muito grande. Então muita gente começou a dar chance, não, deixa eu ver aqui essa marca Já não tá nacional, mais tão caro. e começou a usar e falar, ó, a qualidade é muito boa. Então isso fez a gente crescer muito, entendeu? Então a gente sim se beneficiou desse momento de mercado. Além do que, como o preço subiu muito das internacionais, o mix de produto que eles passaram a trazer para o Brasil, e você tem quando as pessoas viajam, mas o mix de dentro do Brasil ele foi muito reduzido, entendeu? Com isso. Muito legal, Gelli. Vamos trazer um pouco, né, para tua gestão, né, para tua visão aí como líder e como empresário, assim, né? E acho que pegando um pouco desses temas que a gente foi trazendo, né? Você falou muito ali de produto, né? Falamos aqui um pouco de equipe, agora falamos aí de questões de mercado, né? Mas se você pudesse hoje dar um conselho aí para outros líderes, né, de marcas que são autorais, e eu, poxa, né, tenho visto muitas marcas legais, tem clientes da Trinômio que também estão conseguindo surfar, né, essa questão de uma marca de design, de estilista que são muito, muito legais, né, com uma criatividade muito alta. Mas que conselho que você dá assim para quem busca esse crescimento assim com consistência e não somente, né, ah, quero brilhar na passarela e vou botar aqui uma influencer vestindo a minha roupa e vai dar tudo certo. É. Cara, eu acho que gestão. Você ter uma marca boa é atenção aos detalhes e gestão, entendeu? Então, a gente em 2024, começo do ano passado, né, a gente trouxe o Falcone para nos ajudar a estruturar os ritos de gestão dentro da empresa. Então, isso a gente começou a ver que a gente consegue, com a gestão, identificar quais são os nossos pontos fortes e onde a gente pode explorá-los melhor, entendeu? Uhum. Então, o meu ponto forte é o feito à mão, tá bom, como eu posso explorar melhor isso daqui? Então, o conselho que eu dou é olhe para dentro, olhe para os detalhes, disciplina na execução. Plano, onde é que eu sou bom? O que é que eu posso fazer para destacar isso daqui? Planejar e executar. Então, assim, às vezes, eu me vejo ali no dia a dia, né, fazendo muitas coisas muito de rotina, né? Você fala, putz, Sim. será que
É o papel do CEO mesmo, tá fazendo essa rotina. Só que essa rotina é bater o bumbo ali, é Sim. isso que dá consistência no longo prazo, entendeu? Tem alguma rotina assim que pra você é inegociável? Que se chega um dia que você passou e não fez algo que você fala, opa, para aí, eu vou ter que olhar esse número ou vou ter que entrar nesse sistema para ver esse relatório. Tem alguma coisa que você já tem assim que é inegociável? Eu tenho minha rotina semanal, mensal, então eu tenho indicadores que eu olho semanalmente. Eu tenho 5, 6 indicadores que eu olho semanalmente, tá? Eu tenho mais ou menos uns 12 indicadores, indicadores barra atividades, né? Então, Uhum. analisar o balanço até todo dia 10. Então, eu tenho lá mais 12 que são mensais, entendeu? E eu tenho os ritos também, além disso. Então, reunião de resultado é inegociável, entendeu? Então, meus indicadores, reunião de resultado, meta, são pontos inegociáveis dentro da empresa, inclusive comigo. Então, eu tenho que ter uma disciplina grande, uma autodisciplina aqui para poder, às vezes, estar cansado, porque a semana foi puxada, mas eu não deixo de olhar o meu giro de estoque semanalmente, eu não deixo de olhar o meu CRM, quantos clientes foram impactados. Então, assim, às vezes é cansativo, né? Mas é a Sim. disciplina. Eu acho que é isso que dá a consistência do negócio. Não, esse detalhe, né? E às vezes é o que eu falo, né? Você não é o primeiro que traz aqui, digamos, vou chamar assim de receitas, né? De sucesso, ou enfim, que a gente sabe que geram resultado, é, que são coisas simples, né? E eu falo, eu É, brinco do simplesmente varejo, né? Porque, gente, né? Porque é simples, que é fácil, não é. Às vezes, a gente vai ser pego pela rotina, mas, poxa, olhar o número, né? Entender ali, né? Acho que, poxa, você desenhou muito bem, né? Você até é legal pro pessoal entender, né? Não são 12 indicadores, não. Então você não tá inventando, cara. Eu sei que são 12, são 5. é, Então, olha o nível, né, de cuidado com o negócio para que venha o resultado, né? Porque é. depois o pessoal acha, olha lá, do nada, né? A gente, do nada tá crescendo. Por que será que tal marca tá crescendo, né, mais do que as outras? Com certeza vai ter ali, né, um líder, um gestor que olha para isso com cuidado. E até agora me lembrei de uma outra correlação, né, com a questão de marca e influenciadores, né, que, de novo, acho que tem que estar atento muito nessa comunicação. Mas eu lembro de você me contando, né, que às vezes o que gera mais resultado para você são os influenciadores que vocês nem, né, não é nada nem pago, né? Assim, É. como que gera um resultado, né? Alguém vestir a roupa de vocês. Então, como que é esse trabalho que vocês enxergam, né? Porque, claro, vocês já têm, né, um posicionamento muito claro, mas como que a gente vai balancear isso com essa questão do influenciador ou até mesmo do não influenciador que acaba virando, né, meio que sem querer aí ajudando a venda de vocês? Na verdade, o que mais me faz gerar venda são meus clientes. Então, meus clientes usarem as nossas roupas é o que mais faz, porque um vê usando. Normalmente, as pessoas que acabam conseguindo comprar os nossos produtos são pessoas de muito sucesso, muito bem-sucedidas, que inspiram outras pessoas. Então, sem dúvida, o que mais influencia outras pessoas a comprarem minha marca são ver nossos clientes usando. Cara, isso é muito bacana, assim. Porque quando a gente fala aqui com vários episódios, né? E de novo, trazendo diferentes nichos, tudo acaba voltando pro cliente. Né? E aí eu brinco, né? Aquela questão do foco no cliente, né? Que todo mundo bota na parede. Não, a gente tem que trabalhar com foco no cliente. Aí quando vê, né? Você começa a fazer coisas que não é com foco no cliente. Você está querendo Né? olhar para a última tecnologia, ou eu quero bater lá uma meta de, enfim, baixar o aplicativo da marca, né? Enfim, eu acho que a gente começa a se perder um pouco em metas muito individuais e esquece de olhar, tá, mas isso aqui tá ajudando meu cliente, É. né? Vocês chegam além, claro, você falou de você tem uma questão de cliente oculto com atendimento interno. Como que é o relacionamento de vocês com os clientes, né? Eu acho que a gente, você falou de CRM, assim, vocês trabalham isso, né, com eventos, com algo diferenciado? Sim, a gente faz muito evento, a gente tem as categorizações de evento, então eu tenho evento para 30 clientes, para 100 clientes, para 150, então a gente vai montando. Eu faço eventos em diferentes cidades, tá? Em paralelo, então só para você entender um pouco da dimensão. Mês passado a gente fez 3 eventos. Eu fiz evento em Goiânia,
Eu fiz evento em Maceió, eu fiz evento em Salvador. Num mês, que teve feriado no meio, Nossa. entendeu? Esta semana eu estou fazendo 3 eventos, entendeu? Então, Sim. um em São Paulo, um em Curitiba e um no interior de São Paulo. Então, assim, isso a gente não para. Então, a gente tem essa régua de relacionamento com os clientes. A gente, por ter uma estrutura grande por trás, a gente consegue atender como ninguém consegue. Então, assim, eu quero a roupa para usar no final de semana para o casamento. A gente dá um jeito de fazer. Eu quero uma roupa, mas eu quero uma exclusiva, feito, desenhado. A gente dá um jeito de fazer. Então, assim, isso está no custo da peça, obviamente. Claro. Mas você tem toda uma estrutura que você consegue atender. Só vou lhe contar um caso que aconteceu. Assim, hoje o que mais acontece? A gente abriu a loja de noivas, fez um ano agora. Então, assim, que é um mercado muito bom. E por quê? Você não tem players muito profissionais, Uhum. entendeu? Então ali você está lidando com pequenos estilistas, etc. E a gente está justamente no meio, não é uma marca gigante, mas tem uma estrutura boa, não é um estilista que não tem uma estrutura por trás. Então, assim, o que mais acontece? A pessoa compra em outro lugar porque é mais barato, volta depois arrependida com a gente e acaba comprando com a Tem que gente. gastar duas Tem que vezes. gastar. Cara, mas isso assim, eu teria aqui uns 200 exemplos para te contar. E uma que aconteceu esses dias: o cliente chegou na loja do Iguatemi, na segunda-feira, 10 horas da manhã, chorando, que tinha comprado um vestido de noiva, tinha pego o vestido na sexta-feira anterior e tinha ficado um horror. E quando você casa? Sábado. Nossa. A gente fez o vestido de noiva de segunda até o sábado. A gente correu, provou na quinta e entregou no sábado de manhã. Então, assim, atendeu o cliente, a mulher ficou super feliz, entendeu? É assim, e é isso, assim, tem inúmeros casos desse onde a gente consegue atender o cliente. A gente está aqui para atender ele. Como que tá essa estrutura hoje, Gélio, em relação a número de funcionários, quantidade de lojas, canais? Conta pro pessoal assim, vamos trazer um pouco mais aí dos números da marca em relação a. Hoje a gente tem 6 lojas próprias, tá? São 4 em São Paulo. A gente tem uma shopping em Curitiba e tem uma loja em Goiânia. A gente vende em 20 pontos de atacado, multimarcas, entendeu? Então, Uhum. nas principais cidades do Brasil, então, Ribeirão Preto, Cuiabá, Campo Grande, então algumas principais cidades a gente vende. A gente tem o e-commerce, que hoje é o canal que mais cresce, então não que seja uma venda tão relevante, mas ele é o meio onde o meu cliente toma a decisão, entendeu? Sim. Então muitas vezes ele vem na loja finalizar a compra, mas ele decidiu comprar pelo e-commerce. É comum você comprar um carro, né? Então você já se decidiu ali na sua pesquisa. Você vai fazer o test Sim, drive só para ter a certeza sim. de que é aquilo, entendeu? Então, basicamente essa é a estrutura para fora, né? Para trás a gente tem no sertão de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, aproximadamente 300 rendeiras trabalhando. Elas trabalham em sítios, né? Elas moram, trabalham de casa. Então você tem associações, elas vão na associação uma vez por mês pegar o material e aí elas comemoram aniversário daquelas do grupo, entendeu? A gente trabalha, a gente criou, Tem um implantou senso uma de comunidade metodologia ali. parecida com a do Mohamed Yunus, lá o de Bangladesh, que é o conhecido por ser o banqueiro dos pobres, né? Que ele conseguiu, ele não emprestava para uma pessoa o dinheiro, né? Ele emprestava para um grupo de pessoas. Então lá a nossa meta é coletiva, Que legal. os grupos são de 11, 12 pessoas, tá? E aqui em São Paulo a gente tem uma fábrica, que é o nosso ateliê, lá na Barra Funda, que tem 2.000 metros quadrados. Então hoje a gente está no total próximo a 140 funcionários e na fábrica são 80, além das 300 rendeiras. Nossa, cara, eu acho é muito bacana olhar, né, tudo isso que tem por trás. E ainda vendo, né, você falar, poxa, abrimos noivas há um ano, né? Às vezes parece uma coisa tão simples, mas olha como toca, né, também a vida das pessoas e o fato de você conseguir, né, gerar esse engajamento com seu cliente, né? Eu trabalhei numa empresa que falava muito de encantamento, né? Assim, eu achei, cara, eu tenho que encantar esse meu cliente. E aí você fala ali do e-commerce para chegar na loja. E você deu o exemplo do carro, né? Teve uma pessoa uma vez que eu estava vendo algo sobre vendas que falava, né? Ninguém entra numa loja de carro sem querer comprar um carro, né? É. Então, como que eu consigo traduzir isso, né? De
pegar esse desejo da pessoa que, poxa, foi lá na minha loja, então ou ela já viu no e-commerce, ou alguém indicou para ela, né? Ou de fato ela tá ali com vontade de sair, né? Com uma experiência diferenciada e no final das contas, né? Acho que toda essa estrutura que você colocou faz toda a diferença para que o resultado apareça, né? Quando a gente decidiu que ia entrar mais forte no segmento de noivas, o que acontece? A gente tinha demanda, mas era sempre uma demanda reativa, que eu Uhum. diria assim. Os clientes, você faz noiva? Sim, a gente faz, e começou a fazer e tal, e vinha fazendo, e todo mundo gostava. Só que a gente falou, não, agora a gente vai fazer um negócio proativo, então vamos criar uma estrutura. Aí a primeira ideia nos brainstorm, não, vamos pegar a loja do lado da nossa, da flagship da Melo Alves, e vamos alugar lá e fazer uma sala para noivas. Eu falei, não, se vamos fazer Fazer bem feito. direito, bem feito. Então, fui para a Europa pesquisamos todas as lojas, como funciona lá fora, quais são as melhores maisons, qual é a estrutura que eles têm. Então, alugamos uma loja até que é próxima da flagship, Sim. é no mesmo bairro, ali na rua Estados Unidos, mas criamos uma loja de 420 metros quadrados só para atender noiva. Então lá você tem vestido pronto, você tem o sob medida, você tem as bases. Então, as bases de top, eu quero top com manga, sem manga, tomara que caia. Então, as bases de saia, é godê, é mais sereia, etc. Porque a noiva ela consegue vestir, ela consegue se ver na roupa, entendeu? E lá tem todos os tipos de renda, então ela escolhe, além das bases, a renda que ela quer, então ela já consegue se ver ali. Eu tenho camarim para ela fazer teste de maquiagem, então no dia da prova, eu quero já trazer o meu maquiador para ver como vai ser no dia do casamento. Você já Sim. faz tudo lá, então toda essa estrutura a gente criou para poder atender a noiva. Você cria uma experiência, né? Porque é aquela história, ela tá indo para que seja uma vez na vida comprar aquele vestido, né? Ninguém vai Exatamente. pensando em comprar que nem compra uma camiseta, né? Então, poxa, que legal que você pega toda essa experiência, né? E É. consegue entender. E você falou uma coisa bem interessante que você falou, não, quando eu decidi fazer isso, não, deixa eu viajar e deixa eu entender como é que isso é lá fora e vou trazer e vou adaptar aqui para o meu mercado. É. Como que é esse teu processo, assim, de atualização, de inspiração? É, tem, claro, essa questão de fazer uma viagem de pesquisa, isso é frequente ou é só realmente quando tem alguma ideia nova que você quer validar? Como que é esse seu processo aí de trazer uma linha nova, né? Poxa, será que eu trago bolsa? Será que eu trago acessório, calçados? Como que isso passa, né, dentro do seu processo aí de decisão? E o pessoal da criação, né, a Gabriela, que é a diretora criativa, que é a minha esposa, ela viaja mais ou menos umas 3, 4 vezes por ano, então sempre que tem. Agora teve a Semana de Moda de Noivas de Barcelona. Ela foi para lá, para a Que Semana de, Nova legal. de Noivas de Barcelona. Tem a Semana de Moda de Paris. Então ela vai lá na Semana de Moda, então para ver, para pesquisar. E eu também acompanho em alguns pontos, em algumas dessas viagens, Uhum. justamente para ver o que está acontecendo e ver o que é que de lá a gente pode trazer para o Brasil. Por exemplo, agora em janeiro eu estou indo para uma feira em Paris, que é uma feira só para noivas. Então, todo o mundo não é só de vestido, tá? Sim. Então, o que é que acontece? A gente tem essas aqui no Brasil, né? Então, esses eventos. Como é que são os de lá de fora? Então, eu estou indo lá para entender como são os de lá de fora. O que é que está acontecendo nesse mercado lá fora para trazer para cá. Cara, muito legal. Acho que a gente, né? Eu gosto quando a gente traz exemplos e fico muito feliz né, poder trazer para mais pessoas aí, né, a história de vocês e todos os desafios. Acho que foi uma aula aqui, né? Poxa, teve horas ali que até eu tava querendo anotar algumas coisas aqui, mas depois eu vou pegar aí esse corte aí pro pessoal, né, de fato absorver o máximo, né, do teu conhecimento. Onde o pessoal encontra mais do Gélio, da Marta Medeiros, redes sociais, Instagram, LinkedIn? Ó, hoje onde vocês mais vão encontrar é no Instagram. Então, Marta Medeiros Oficial, vai estar o link aí embaixo. A gente coloca
toda a nossa coleção lá, todas as novidades, os clientes que a gente fala, eu até brigo às vezes com o pessoal do marketing, fala, ah, não, não vamos colocar cliente. Eu falei, vai colocar, pô, eu tô falando que o cliente é tão especial, ele tem que estar no meu Instagram, entendeu? Então lá a gente tá sempre colocando as novidades, você consegue encontrar a coleção inteira. Hoje a gente fotografa e faz campanha das coleções inteiras. Então, muita marca só pega um Sim. núcleo ali, a gente não, a gente coloca a campanha inteira. Então você consegue ver a roupa, vai estar lá, vai estar a forma de usar. Então isso é super importante. Ah, muito bom, gente. Eu acho que quando a gente consegue também visualmente, né, entender tudo que foi falado aqui, e também não esquecendo aqui, Gelli, tem uma pergunta que todo mundo que passou aqui pelo podcast responde, que é a nossa pergunta chave aqui. O que é para o Gélio fazer o varejo ser simples? Cara, fazer o varejo ser simples, eu acho que eu vou repetir um pouco, eu já falei, mas é a disciplina da gestão e dos ritos de gestão. Então, eu acho que não tem mágica, é estar atento a todos os detalhes do seu trabalho e conseguir fazer essa gestão com a execução. Eu acho que é isso. Não tem fórmula mágica, não tem. Ah, eu vou fazer. Qual é a bala de prata? Não tem uma bala de Sim. prata, não tem. É um somatório, é a disciplina, é a consistência, é a construção diária. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Fico feliz porque são respostas que vão se somando e todas elas têm um ponto de conexão, né? Então, acho que a ideia aqui é sempre trazer esse varejo de quem está ali no dia a dia, É. de quem está tendo esse desafio. Te agradeço muito, Gélio, né, por compartilhar aí a tua visão da Marta Medeiros, trazer um pouco, né, de como é fazer gestão de marcas de nicho com luxo, né, mas que, poxa, pessoal, a gente viu aqui que tem muito, né, como ele trouxe aqui no final, tem muito processo, tem muita disciplina, então eu acho que tem bastante coisa aí para aprender, né? Quem ficou até o final, volta ali, escuta de novo, né? Se você gostou desse episódio, né, já encaminha aí para alguém que vivencia esse desafio também, para entender, né, de que, poxa, quero abrir uma marca de luxo, quero, né, sou estilista, gente, tem muito desafio aí pela frente. Fica ligado nos nossos conteúdos, semanalmente no LinkedIn tem newsletter saindo, né, o nosso Instagram, simplesmente varejo. Nos acompanhe, até o próximo episódio.